Pronto aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar de um filósofo suíço. Nasceu em Genebra, na Suíça, mas viveu boa parte da sua vida na França, e por isso é considerado também francês, ou franco-suíço, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele que viveu no século XVIII, aí, de 1712 a 1788. E segundo ele, renunciar à liberdade é renunciar a ser humano, porque uma das características essenciais do ser humano é a liberdade. O que é a liberdade? Capacidade, o poder de quê? Fazer escolhas, isso aí. E segundo Rousseau, essa capacidade, esse poder de fazer escolhas foi suprimido ou corrompido no ser humano. Segundo Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. Então o homem é bom por natureza, mas num determinado momento ele se corrompeu. Todo ser humano nasce livre, mas em um determinado momento a sociedade passou a escravizar os seres humanos. E quando que aconteceu isso? Segundo Rousseau, a corrupção e a escravidão começam com o início da propriedade privada. Maldito foi o primeiro ser humano que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda, vai dizer Rousseau, foram aqueles que submeteram a esse primeiro ser humano, que não foram lá e arrancaram as estacas e as cercas e disseram: não, a terra é de todos. Porque com isso nasce a propriedade privada. Com a propriedade privada nasce a desigualdade entre os seres humanos. E com a desigualdade nasce a corrupção, a violência, a escravidão. Porque uns passam a ter e outros passam a não ter. Aqueles que têm querem ter cada vez mais e se corrompem para ter mais. Aqueles que não têm se corrompem para ter. Então a origem da desigualdade, da corrupção, da violência e da escravidão é o que, segundo Rousseau? Propriedade privada. Para ele foi a propriedade privada quem corrompeu a humanidade. Ele vai defender o republicanismo. O que é república, vocês sabem? República é uma palavra de origem latina, vem do latim. Ré vem de res, que significa coisa. Pública do povo. A república se opõe a que regime de governo? Monarquia. Onde o poder não está nas mãos do povo, mas nas mãos do monarca. Um sujeito que de forma hereditária transmite o direito de governar à sua descendência. Na república não. Quem elege os seus governantes é o povo. E a função do Estado é atender os interesses do povo, e não os interesses de um monarca ou de uma família real. Então a república se opõe à monarquia. O contexto que Jean-Jacques Rousseau viveu é um contexto que estava questionando o antigo regime. O que foi o antigo regime? O absolutismo, onde o poder absoluto se concentrava nas mãos dos reis, onde o clero e a burguesia tinham privilégios e regalias. O terceiro estado, que era o povo, composto de burgueses, artesãos, camponeses, esse terceiro estado ele era explorado. Tinha que pagar altos impostos para manter o luxo, os privilégios e a regalia da nobreza e do clero. Então, ele vai questionar a monarquia, o absolutismo, o antigo regime e propor a república. Um Estado e um governo voltado a entender os interesses do povo.
Segundo Jean-Jacques Rousseau, nós chegamos num momento tal que não é mais possível suprimir a propriedade privada. Então, o que precisamos fazer? Um novo contrato social. Um contrato social não mais pautado pela propriedade privada, apesar de que não é possível aboli-la, mas pautado na vontade geral. O que seria a vontade geral? Os interesses que nós temos em comum. O primeiro contrato social que gerou essa sociedade corrompida que a gente vive, ele foi fundado sobre a propriedade privada. A propriedade privada não tem mais como ser abolida, mas ela pode ser limitada. O senhor não é contra a propriedade privada, ele só é contra a acumulação de propriedade privada, onde uns têm muito e outros não têm nada. Então, o ideal seria que todos tivessem propriedade privada. Então, é preciso colocar meio que limites a essa propriedade. Então, era um defensor aí do que hoje nós chamamos de reforma agrária. Ou seja, a pessoa pode ter a sua propriedade, mas não pode haver pessoas que tenham tanta propriedade que não sobre quase nada para as outras. Porque assim, cada um tendo sua própria propriedade, ele pode viver a partir dessa propriedade. Pode nela plantar, produzir, e assim sobreviver, garantir a sua própria subsistência e a subsistência da sua família. Então os humanos existiam no estado de natureza, antes de viver em sociedade como a gente vive hoje, a sociedade civil, e antes de criar o Estado. Nesse estado de natureza, o ser humano era bom. É a bondade natural. Aqui ele se inspira nos relatos sobre os povos indígenas, os povos ameríndios. Na América, quando os europeus chegam aqui, especialmente aqui no Brasil, onde as sociedades eram tribais, não existia a noção de propriedade privada. As tribos indígenas viviam numa espécie de comunismo primitivo. Tudo que eles caçavam, pescavam, coletavam era distribuído de forma igualitária entre a tribo. Sim, mas aí não era noção de propriedade privada. Eles não tinham essa noção, esse espaço aqui é nosso. Tanto que eles migravam. Quando uma região ali esgotava os recursos próximos, eles iam para outra. Eu não tinha essa noção, isso aqui é meu, eu saio daqui, depois que eu sair, continua sendo meu e eu vou para outra agora para acumular mais, entendeu? Não tinha essa noção. Isso aí é posterior. Tinha às vezes guerras e conflitos entre as tribos, mas não por espaço. Era mais por inimizade, por conta de até problemas de divindades. Eles cultuam um Deus diferente do nosso, né? E o nosso é mais forte que o deles. Tinha a crença que vencendo o outro e comendo, né, antropofagia, comendo o outro, pegaria as forças e o poder do outro, mas não é para pegar as terras do outro, era mais por outros tipos de conflitos, né? É uma outra forma de existência diferente da europeia. E aí quando o europeu chega com a noção de propriedade privada, ele corrompe os povos indígenas. Então a civilização chega, e quando ela chega na América, o que ela faz com os povos indígenas? Corrompe, trazendo violência, ganância e o desejo de ter cada vez mais. Então os índios, por exemplo, né, vamos pegar aqui o modelo dos indígenas, eram livres e felizes e vinham em perfeita harmonia entre eles mesmos e com a natureza. Não tinha essa noção também de consumo desenfreado, de esgotar os recursos naturais que nós temos hoje. Então eles viviam em harmonia, livres e felizes, assim como os animais vivem com a natureza, né? Mas eles trocaram a sua liberdade por um contrato social e leis, baseados na propriedade privada. Esse primeiro contrato social gerou a corrupção, a violência e todos os males sociais, a escravidão, porque aí um grupo passou a escravizar os outros. Então nós não podemos voltar para esse estado de natureza, não tem como mais voltar. Nós perdemos a inocência.
É como o pecado original lá da Bíblia. Quando Adão e Eva comem o fruto proibido, eles perdem a inocência. Não tem como mais a gente voltar ao estado antes de Adão e Eva comer o fruto proibido. Então o que a gente pode fazer? Fazer um novo contrato social, agora fundamentado na vontade geral, que são os interesses que nós temos em comum. Um novo contrato social onde só pode haver leis que sejam frutos do nosso interesse em comum. Fruto do consenso. Se não houver consenso, não pode haver lei. E aqui está um dos pontos mais interessantes da filosofia do Rousseau. Por exemplo, o aborto. Há consenso sobre o aborto no nosso país? Não, então não pode ter lei sobre aborto. Nem proibindo, nem permitindo. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Sobre as drogas, há consenso sobre as drogas no nosso país? Não. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Tem consenso sobre armas no nosso país? Não. Tem gente. Quem quiser ter arma, tem. Quem não quiser, não tem. Então, se não tem consenso, não pode ter lei. Isso aqui é a democracia direta. Segundo Rousseau, o único representante do seu interesse é você mesmo. Ninguém pode representar o interesse de outra pessoa. Sempre que você vota em alguém, acreditando que essa pessoa vai defender o seu interesse, você é iludido, enganado. Porque quando essa pessoa chegar no poder, o que ela vai fazer? Defender os interesses dela e não os seus. Então, por isso não pode haver democracia representativa. A democracia que Rousseau defende é a democracia direta. O que é a democracia direta? Tudo que é de interesse do povo é o povo que tem que decidir. Professor, você concorda mais com as visões do Rousseau, que diz que o homem é bom por natureza e a sociedade corrompe, ou quando o Hobbes diz que o Hobbes e ele corrompe a sociedade? Maquiavel também diz que o homem é mau por natureza. O homem é mau. E tem o Locke que diz que o homem não é bom nem mau. O homem vai se tornar bom ou mau de acordo com a educação que ele receber. O Estado remedia, né? Na verdade, eu acredito que há os dois tipos de pulsão no ser humano. Depois vem a psicologia, os estudos de genética, para mostrar o seguinte: a gente tem tanto predisposição genética para fazer o bem, porque nós somos animais gregários, e foi graças ao fato de sermos bons uns com os outros que a nossa espécie é exitosa, mas também somos maus, porque nós somos a única espécie que mata os semelhantes ali por questões extremamente mesquinhas. E nos primórdios, os primeiros seres humanos, o maior índice de mortes não era por ataque de animais ou doenças. Os estudos arqueológicos mostram que os primeiros seres humanos, o maior índice de morte era assassinato. Não, as mortes sempre violentas, por exemplo, com pedrada, com paulada. Foi assim com Caim e Abel, né? Sim. Então, há essas duas predisposições genéticas em nós. Eu penso hoje. Então, o homem não é nem bom nem mal. Na verdade, ele é tanto bom quanto mal. Não é só um e outro. Não vejo as coisas como excludentes. Eu vejo como, na verdade, englobantes, né? Nós temos potencialidades, mas também negativas. O Freud vai falar que duas pulsões nos movem: Eros e Thanatos. Eros é o desejo, o prazer sexual, é o que faz com que a gente busque o outro, porque o outro, de alguma forma, ele alimenta a minha libido e supre de alguma maneira o meu desejo, mas, ao mesmo tempo, Thanatos, que é o instinto de destruição. Eu busco inconscientemente me destruir e destruir os outros à minha volta. Como? O ser humano arrisca a própria vida, o indivíduo, fazendo esportes radicais, acelerando o carro, usando drogas. Ele está constantemente buscando a autodestruição, comendo coisas que não fazem bem para a saúde. E ao mesmo tempo ele gosta, tem prazer, ele goza com destruição. Os esportes aí, a gente vê, por exemplo, o UFC. É porrada. É um regaçando e quebrando a cara do outro. O ser humano tem prazer em ver isso. Então tem esse instinto também. A gente tem prazer com a destruição.
Então é muito contraditório. E a linha que divide prazer e dor do ser humano é muito tênue, tanto que na sexualidade tem o sadomasoquismo. Gente que gosta e tem prazer de ver os outros sofrer, ou gosta e tem prazer de sofrer a si mesmo. Então, é muito contraditório o ser humano. Ele não é um ou outro, 0 ou 1. Não é essa lógica binária de algoritmo, mas querem nos imputar isso, né, muitas vezes. A galera binária, esquerda e direita, eles querem dividir tudo dessa forma. Quando na verdade você pode encontrar nos dois lados, de todos os espectros, razões de fundamentação. Eu acho que quando a gente fica nessa lógica binária, mal, ruim, isso é interessante. É interessante você ver os dois lados e ver o que há de consistente em um e outro. E para mim o ser humano é tanto bom quanto mal. O horário? Por hoje é isso aí, galera.